Salmo 139 é o texto que vai servir para nosso estudo da palavra hoje à noite. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso Tu me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram substância ainda informe. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a palavra do Senhor, Salmo 139. Qual termo eu usaria para tentar sintetizar tudo que nós lemos aqui nesse Salmo 139, que para mim é um dos salmos mais lindos, uma das obras literárias mais fantásticas que nós temos nas Escrituras Sagradas? A palavra-chave para mim aqui é admiração. Eu creio que esse homem que escreveu esse texto, quando o fez, Davi, ele estava absolutamente inebriado por Deus. Ele estava sendo tomado por uma compreensão da natureza divina, de quem Deus era. Ele estava simplesmente absorto com essa coisa tremenda da divindade. Ele estava simplesmente impressionado com Deus. E, meus queridos irmãos, ele usa alguns termos aqui muito curiosos. Por exemplo, quando você vai lá para o versículo 14, ele fala assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso Tu me formaste. Se eu dissesse que por modo maravilhoso já não seria alguma coisa maravilhosa? Se eu dissesse, olha Senhor, o Senhor me fez de uma forma assombrosa, bem, aí poderia ser alguma coisa que dava um duplo sentido, né? Mas o fato é que esse texto aqui nos diz que ele exclama: Senhor, o Senhor me fez de um modo assombrosamente maravilhoso. O Senhor me fez de uma forma impressionante. E eu estou maravilhado com tudo isso que o Senhor me fez. E ele começa a falar da obra de Deus. No versículo 17, ele fala: que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. É um homem que está apaixonado por Deus. É um homem que está assombrado com Deus, impressionado com Deus. E, meus queridos irmãos, é muito bom a gente pensar isso aí, porque pergunte ao seu coração: o que gera admiração em você? Bem, algumas coisas podem gerar admiração em você, e certamente a beleza, seja ela de que forma for, ela gera admiração em você. Seja ela expressa numa obra de arte maravilhosa, ou numa flor maravilhosa que você contempla, ou no pôr do sol, ou na natureza. De certa forma, quando você olha tudo que é feito, você pode ficar impressionado com a beleza. A beleza nos gera profunda admiração em nós. Mas há alguma coisa que normalmente a gente fica muito admirado e que a Bíblia diz para não ficar admirado com isso. A gente muitas vezes fica admirado com a gente mesmo. Quando você começa a ficar muito impressionado com você,
com aquilo que você está fazendo, principalmente do ponto de vista espiritual, é muito complicado. Porque você começa a ter uma justiça própria muito grande, e você esquece da justiça de Cristo. Em geral, pessoas que são muito autoenamoradas, e os religiosos são mestres nisso, eles perdem a dimensão de que a glória é de Deus, de que o louvor tem que ser do Senhor, e que a admiração tem que ser gerada por uma compreensão daquilo que Deus faz. Caso contrário, você vai ficar tão impressionado com você que daqui um pouco você vai dizer como um fariseu que chega para orar, e Jesus conta essa parábola dizendo que ele orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, Senhor, que eu não sou como os demais. Eu sou religioso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo tudo quanto eu ganho, e eu não sou como esse homem aqui. Isso é típico de pessoas que estão muito impressionadas consigo mesmo. O salmista não está impressionado com ele. O salmista está impressionado com Deus. Alguns tempo atrás, eu li uma obra do Brennan Manning. Brennan Manning é um padre católico, e ele escreve muito sobre a graça de Deus, é um dos homens mais lúcidos sobre a questão da graça. E Brennan Manning fala no livro dele, em um dos livros dele, sobre o encontro que ele teve com um velho sacerdote, que já estava no leito da morte, bem idoso, mas com muita lucidez. Ele chegou ali, conversando com aquele velho amigo, ele conversava com ele, perguntava sobre a vida dele, e ele disse: rapaz, eu pedi uma coisa a Deus e Deus me deu. Deus nunca deixou de me dar isso. Ele disse: o que foi que você pediu a Deus? Ele disse: eu não pedi reputação, eu não pedi dinheiro, eu não pedi glória pessoal, eu não pedi riqueza, eu não pedi reconhecimento humano, mas uma coisa que eu pedi a Deus é que Deus nunca me deixasse de ficar assombrado com Ele. E Deus não me tirou, jamais, essa capacidade do assombro. Eu fiquei tão impressionado com essa afirmação, meus queridos, porque quando eu fui ler nas Escrituras Sagradas, eu vi que lá no livro de Atos, a Bíblia diz que a igreja primitiva experimentava isso. Diz que em cada alma havia temor, mas a expressão temor, ela é traduzida já pela Nova Versão Internacional como a palavra espanto. É a ideia de que em cada alma daqueles cristãos primitivos, as coisas de Deus, a glória de Deus, os feitos de Deus, a obra de Deus na vida deles, era alguma coisa tão impressionante que cada alma, cada um deles olhava e ficava espantado com o que via. E eles estavam espantados com Deus, eles estavam assombrados com Deus. E eu me lembro de ler esse texto do Brennan Manning e ficar olhando para o meu coração dizendo: Deus, eu queria também ficar admirado com o Senhor. Eu queria ficar admirado com a tua glória, com a redenção que o Senhor fez, com o amor que o Senhor teve por mim, pela misericórdia com que o Senhor tem me tratado, a mim, que é tão pecador, e a graça de Deus me atinge de forma tão sobrenatural. Eu quero ficar impressionado com o Senhor. Eu não quero ficar impressionado com a aclamação humana, com o que as pessoas dizem a meu respeito, e não quero ficar assustado também quando dizem coisas ruins, porque a minha glória tem que ser do Senhor, eu quero estar assombrado com o Senhor. É isso que eu vejo aqui no salmista Davi, ele está impressionado com Deus. Ele começa exatamente declarando tudo isso. Esse salmo é um salmo de admiração. O que é que o salmista fica assombrado com Deus aqui nesse texto? Primeiro, ele fica assombrado com os atributos de Deus. E ele vai dizer isso aqui no Salmo 139, versículo 14, quando ele fala: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso tu me informaste. Quais são os atributos que ele percebe aqui em Deus? Que Deus está em todo lugar. Deus está presente em toda circunstância. Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo na vida, na história humana. Olha como é que ele fala. No versículo 2 ele fala assim: sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ele está impressionado com isso. Deus sabe o que vai no meu coração. Deus sabe o que passa na minha mente. Ele conhece isso aí. Olha no versículo 9, que coisa maravilhosa. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ele está dizendo, mesmo que eu tente fugir para ir para qualquer lugar, a graça de Deus vai estar ali. E o que é melhor, ali, nos confins dos mares, o Senhor vai guiar a minha mão, o Senhor vai cuidar de mim, o Senhor vai me sustentar. E ele está dizendo exatamente isso. Olha o versículo 11, que exclamação curiosa. Ele diz assim: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. Interessante isso, né?
se eu digo as trevas vão me encobrir? Bem, eu vou para um lugar tão escuro que Deus não vai me ver, que Deus não vai saber que eu estou lá. Aí ele fala assim, olha, para o Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa. Não faz diferença. Se você está no buraco, no abismo mais profundo, se você está no lugar mais claro, não faz diferença. Sabe por quê? Porque Deus não tem esse problema de retina que nós temos. Deus não tem essa dificuldade de percepção que a gente tem. Se as coisas estão claras, se a luz a gente consegue enxergar. Não, Deus não tem esse problema. Deus, ele diz, as trevas e a luz são para o Senhor a mesma coisa. O Senhor vai ver do mesmo jeito, porque o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está nas trevas, está nos confins dos mares, está nos meus pensamentos. Ele está olhando para Deus assombrado com esses atributos divinos. Agora olha a segunda coisa que ele percebe. Ele também está assombrado com a profundidade do conhecimento que Deus tem dele. E isso aqui é basicamente a unidade desse texto. O texto todinho ele está falando sobre isso. Olha o versículo 2. Esquadrinhas, versículo 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. No versículo 2. Sabes quando assento e me levanto. Olha, se eu estou deitado, se eu estou levantado. Versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Sempre, em todos os momentos que ele fala de Deus guiando lá nas trevas mais escuras, no confim dos mares. Aqui, em cada movimento que ele faz, Deus coloca as mãos sobre ele, e ele está olhando para essas coisas que Deus faz. Olha o versículo 2, o Senhor conhece os meus pensamentos, ou seja, não apenas o que eu faço, mas o que eu penso. Olha o versículo 4, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Eu não preciso declarar para Deus saber o que eu estou pensando, porque Ele já sabe. E é interessante considerar a oração nessa dimensão, porque muitas vezes você nem sequer declarou, Deus já sabe tudo. Ele já sabe tudo o que está acontecendo com você, porque Ele não conhece apenas o que você faz e o que você diz, mas Ele conhece muito antes disso. Agora, o salmista ainda vai dizer de uma coisa maravilhosa aqui. Ele fala que Deus sabe sobre ele antes que ele mesmo soubesse sobre si. Porque ele vai dizer isso aqui no versículo 14, 15 e 16. O Senhor me teceu, no versículo 13 ele fala, o Senhor me formou no meu interior, no seio da minha mãe. Deus estava lá formando esse ser humano. Olha o versículo 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe. Sabe o que significa a palavra informe? Ainda sem forma. Eu não tinha forma nenhuma, eu era um zigoto, eu era um blastômero, eu era apenas um encontro de células, eu era apenas um encontro de um espermatozoide com um óvulo. Deus já me conhecia, Ele tomou cuidado de tudo isso. E Ele está impressionado com essa coisa, e é fantástico considerar isso, gente, principalmente numa época em que a gente pensa muito nessa questão de uma geração que acha que a criança que está no ventre, ela não é uma criança ainda. O salmista está dizendo, não, o Senhor já me conhecia lá. A criança não é criança depois que ela é formada. Deus já conhecia Davi antes dele ser formado, quando ele estava no ventre da sua mãe. Deus estava lá cuidando dele, formando, trabalhando na vida dele. Deus estava fazendo um projeto divino nele. O Senhor estava lá. E Davi, quando tem esse conhecimento, ele fica embasbacado com isso, ele fica assombrado com isso. Agora, quando leio esse texto aqui, eu me lembro vividamente da minha memória de uma mulher que vi dando testemunho. Ela foi uma mulher abandonada pela família, e ela cresceu numa vida de muito abandono, sempre sentindo muita solidão, muito abandono existencial, e ela estava pensando seriamente em dar cabo à sua vida. Era uma mulher formada, e ela tinha decidido mesmo que a vida não tinha sentido, e que ela ia dar cabo à sua própria vida. E ela entrou num templo, e ela não era evangélica, ela entrou num templo, e sabe o que o pastor estava lendo? O Salmo 139. O Salmo 139. E ela diz que conta aquela visitação de Deus, quando ela começou a entender, Deus estava lá. Independentemente dos meus pais quererem me formar ou não,
independentemente disso ter sido causado por um ato impensado dos meus pais, mas Deus me amou ali. E ela diz que foi tomado por uma visitação de amor poderosa de Deus, por compreender que Deus estava lá com ela, muito antes dela saber de si mesma, antes dela ter conhecimento sobre a sua própria natureza. Ou você tem conhecimento sobre si mesmo, quando você é uma substância informe. O salmista Davi está impressionado aqui, está dizendo: Deus, o Senhor me conhece antes de eu ter noção sobre mim mesmo, antes de eu ter pleno conhecimento sobre aquilo que eu sou hoje. O Senhor sabia de mim. Agora, ele não apenas entende essa questão de Deus lá no passado dele, mas ele vai dizer no versículo 16 uma outra coisa: os teus olhos me viram substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ele está dizendo: olha, Deus me conhecia antes de eu me conhecer, mas Deus conhece o que eu ainda não conheço também sobre mim. Não é isso aí que ele está falando? Deus não apenas conhece antes de eu me conhecer, mas Deus conhece o que eu ainda não conheço, porque Ele sabe o meu futuro. O texto está dizendo que Deus sabe os meus dias, conhece os meus dias, e cada um desses dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Você sabe sobre o seu futuro? Você sabe o que vai acontecer com você? Se você vai ser um homem de sucesso, você fracassado, se você vai viver muitos anos, se vai morrer cedo. Quem é que pode discernir a sua própria história? Mas Deus sabe. E Davi está impressionado com isso, porque ele percebe que Deus sabe muito sobre ele. Uma outra coisa que ele faz aqui que é maravilhosa, ele está assombrado também com a capacidade de Deus de estar nos lugares mais distintos e mais complicados. Ele vai falar aqui no versículo 11 e 12, como nós mencionamos, das trevas e da luz. Deus está lá nas suas trevas, meu irmão. Se você acha que você pode se esconder aí nas suas trevas, na sua solidão, na sua angústia e medo, nas suas recâmaras, nos porões obscuros da sua alma, Deus está lá. Ele está dizendo isso aqui: Deus está nos lugares impensáveis. É fácil imaginar Deus na luz, mas Deus está nas trevas também. E quando ele lê isso aqui, ele fica impressionado com a questão de Deus, porque Deus pode estar nos lugares mais distintos. Deus está visitando e caminhando nesses lugares onde você nunca imaginaria que Deus poderia estar. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido nosso, o Salmo do Bom Pastor. E ele diz uma coisa muito bonita lá: o Senhor é meu pastor, não vai me faltar nada. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E o texto não está dizendo que a gente não vai passar pelo vale da sombra da morte. Pelo contrário, vai dizer que nós vamos caminhar por esse vale da sombra da morte. Mas tem uma coisa linda ali no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor não vai me deixar sozinho. Qual é o lugar que a gente caminha, que a gente acha que Deus deixou a gente só? Qual é o lugar que a gente anda, que a gente pensa assim: oh, puxa, agora Deus se esqueceu de mim? O salmista está olhando para o caráter de Deus, para quem Deus é, e dizendo: que coisa maravilhosa é esse Deus a quem nós amamos. E as implicações desse fato de Deus visitar os lugares mais distintos e complexos da nossa existência, é que ele diz aqui: não dá para fugir do Senhor. Eu não consigo ir longe, porque no versículo 7 ele fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde é que eu vou? Tentar me esconder do Senhor? Para onde é que eu vou? Mas uma outra coisa maravilhosa é que ele tem a certeza e a direção de Deus em todas essas coisas, porque no versículo 10 ele fala: ainda lá, seja qual for o lugar mais distinto, mais complicado, mais dolorido, mais pesado, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Às vezes a gente se sente profundamente confuso, não? A gente passa por lugares, cada beco na vida, cada encruzilhada da alma, a gente diz: aqui eu estou só. Ele está dizendo: não, ainda lá o Senhor vai me guiar a mão. E a sensação que eu tenho aqui é de um pai que pega um filho pequeno e ele diz: vem cá, eu vou te levar, porque você nessa hora você não sabe se levar, e se eu não pegar na tua mão e te orientar, você não vai conseguir avançar. Então eu vou cuidar de você, vem cá, eu vou cuidar de você. É isso que o texto da palavra de Deus está dizendo.
O salmista expressa sua admiração porque ele percebe que Deus não pode ser esquadrinhado. Salmo 139, versículo 17 e 18 fala: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se os contasse excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu não posso esquadrinhar o pensamento de Deus. Sabe o que é esquadrinhar? Os arquitetos aqui trabalhavam, sabe que antigamente trabalhava com desenho, mas não tinha esses sistemas que vocês têm hoje, todo em computação e tal, mas as folhas, elas tinham certos quadrinhos minúsculos que serviam de orientação para que eles pudessem fazer os desenhos de uma ordem mais uniforme, mais bela, mais organizada. Eram pequenos quadrinhos que orientavam. É isso que a Bíblia está falando, que nós não podemos esquadrinhar o pensamento de Deus, nós não podemos colocar os pensamentos de Deus assim, matematicamente, em forma de desenho e organizá-lo, não. Você não tem esse controle, você não pode mensurar aquilo que Deus é. Ele está falando aqui de grãos de areia. Ele diz assim: olha, os seus pensamentos, Senhor, como é grande a soma deles, se eu contasse, excede os grãos de areia. Você pode contar os grãos de areia que há no mundo? Você contaria, jamais chegaria, porque não dá para esquadrinhar aquilo que Deus é. Os versículos 19, 20 e 21 e 22 são aquilo que a gente chama em teologia bíblica de salmos imprecatórios. O salmista, quando olha para Deus e vê a grandeza de Deus e a glória de Deus, e olha para o homem arrogante, para o homem que conspira ou tenta conspirar contra Deus, ele fala: Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu queria que o Senhor não permitisse que esses homens vivessem. Ele começa, esses textos expressam o sentimento de um homem que, olhando para Deus, eles começam a orar até para que Deus não permita que o perverso viva. Como é que os homens não conseguem entender tudo aquilo que Deus tem feito? Como é que os homens não conseguem entender a grandeza de Deus? Ele fala: Deus, olha, esses homens se rebelam insidiosamente contra ti. Eu queria, Deus, que esses homens não vivessem. E ele chega a orar por isso aqui. Oh Deus, tomara que o Senhor desse cabo desses homens. Esse não é o tipo de oração que a Bíblia recomenda para a gente fazer. Mas esse tipo de oração que o homem na Bíblia faz. O que significa isso? Que muitas vezes você pode fazer uma oração que Deus nunca é aliado do seu ódio, na sua amargura. E a gente muitas vezes faz isso aí. E isso é perigoso, são salmos imprecatórios. Você vai encontrar isso na Bíblia. Mas isso aqui revela a humanidade do poeta e do salmista. E é bom que a gente aprenda que, na verdade, esse tipo de oração não é exatamente a oração que Deus está querendo que a gente faça, que a gente ore para Deus destruir os perversos. Mas isso aqui só revela a dor desse salmista que olha a glória de Deus e diz: por que os homens conspiram? Isso é muito comum. No Salmo 2, por exemplo, o salmista fala: porque se rebelam as nações contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o seu Messias, contra o seu Cristo? Por que as nações se levantam contra o Senhor, dizendo: vinde, rompamos os laços, vamos quebrar a escravidão e o jugo que esse Deus causa sobre nós? Há tantos pensamentos assim hoje. Você já deve ter ouvido tantas vezes isso na faculdade, entre amigos, gente falando contra Deus, insidiosamente acusando a Deus. Mas olha o que o texto está falando. O texto está falando: olha, Deus olha para tudo isso com compaixão, com misericórdia. E o Salmo 2 fala que Deus olha até com sarcasmo, porque Deus ri dessa atitude humana de tentar lutar contra ele. E lá no versículo 23, ele termina falando de uma coisa muito bonita, que para mim é uma coisa maravilhosa. Depois de tudo isso expresso, toda a glória, toda a admiração, todo o assombro que ele tem por Deus, ele fala o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa deve ser a atitude nossa quando nós estamos diante da glória de Deus. Muitas vezes a gente tem que parar e dizer: Deus, o que está acontecendo com o meu coração? Para onde está indo o meu coração? Me sonda, Senhor. A ideia de sonda é muito fácil da gente entender. É alguma coisa que vai penetrar você. É isso que ele está falando: Deus, que a glória do Senhor, a majestade do Senhor, a beleza do Senhor, que isso possa penetrar no meu coração e me fazer discernir coisas que eu não consigo discernir às vezes. São os meus equívocos
da forma de pensar e julgar as coisas. Ah, como nós erramos. Como é fácil nós nos equivocarmos nas nossas análises, nos nossos julgamentos, nas nossas considerações, na nossa visão de vida. É muito bom quando a gente pede a Deus: Deus, o Senhor me sonde. O Senhor conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Senhor, vem aqui, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque é fácil, meus queridos, a gente ir por caminhos maus, e às vezes até em nome da religião, supostamente até em nome da fé, como ele próprio, o salmista, se traiu aqui. Como é fácil a gente, por exemplo, se tornar pessoas legalistas e religiosas, julgando as pessoas e acusando as pessoas. Como é fácil a gente se julgar superior espiritualmente e moralmente, e nos esquecendo de que todos nós somos colocados sob o mesmo crivo de Deus, que foi o crivo da cruz. A cruz de Cristo é a cruz da nossa redenção. Nós precisávamos passar por tudo aquilo ali, Jesus passou no nosso lugar. O salmista está aqui agora impressionado com Deus, e quando ele se impressiona com Deus, ele olha para o coração dele e diz: Deus, eu preciso cuidar do meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da verdade, daquilo que é justo para o Senhor. Ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Talvez nessa noite a gente pudesse olhar para o nosso próprio coração e dizer: Deus, meu coração está me enganando, o meu coração está me levando por caminhos que o Senhor nunca me autorizou a caminhar. Eu estou agindo de uma forma que eu acho que eu tenho controle das coisas, mas o Senhor quer que eu veja de forma diferente? Talvez nessa noite a gente precise de confissão. Ou quem sabe nessa noite você possa orar dizendo: Deus, eu preciso me maravilhar mais com o Senhor. Eu estou olhando a vida com muito pessimismo. Eu estou olhando a minha história com muito fracasso. Eu preciso me impressionar com o Senhor, com a glória que o Senhor tem, nas mãos de quem eu estou, quem é o Deus que me guia nas trevas, quando as trevas me cercam, quem é o Deus que caminha comigo na escuridão da minha própria alma. Talvez esse pessimismo, essa atitude de desânimo na minha alma, essa tristeza que me consome, talvez eu precise me maravilhar um pouco com Deus. Os puritanos diziam uma coisa muito interessante no século XVII. Eles diziam o seguinte: cada vez que você olhar para o seu coração, você tem que olhar 10 vezes para a cruz de Cristo. Acho tão fantástico isso. Quando você olha para o seu próprio coração, muitas vezes você só vê desespero. Aí você olha para o lado, para as pessoas, aí você vê cinismo, confusão. Então, pare de olhar para o lado e pare de olhar para dentro de você mesmo. Olhe um pouco para esse Deus que você adora. Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus majestoso que cuida de você? Quem é o Deus que formou você quando você nem consciência tinha de você? Quem é o Deus que escreveu os seus dias e determinou cada um deles, que você nem sabe ainda o que vai acontecer? Quem é o Deus que caminha na escuridão da sua alma, no silêncio e nos medos que você tem, nas angústias que você passa? Quem é esse Deus? Ah, meus queridos, quando a gente vai para essa dimensão, certamente a gente encontra esperança. Não esperança porque a história está boa, não esperança porque o nosso coração está tudo certinho, mas esperança porque o nosso Deus, Ele é assombrosamente maravilhoso. E aí nós nos impressionamos com Ele. Que maravilha, Senhor. Que Deus maravilhoso é esse Deus. Louvado seja o Teu nome. Deus, não me deixe tirar os olhos do Senhor. Deus, me ajude a focar em Ti. Me ajuda, Deus querido, a entender que é aqui que eu devo olhar. Não me desvie os olhos do Senhor. Me ajude a contemplar a glória e a santidade, a beleza do Senhor, a riqueza do Senhor. Me leve sempre a ficar admirado contigo, Pai. Eu estou muito assustado com a vida, assustado com as coisas. Eu quero admirar-me contigo. Esse é o desafio da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor encha a sua vida da graça dEle. Aleluia. Amém.